mas a epístola de Paulo aos Filipenses, porque é uma carta muito especial. A carta de Paulo aos Filipenses, ela faz parte de um conjunto chamado Epístolas da Prisão, como o nome já diz, porque Paulo está preso. Ele escreve a epístola aos Efésios, aos Colossenses, Filemão e esta Filipenses. O Paulo ele está dentro de uma prisão em Roma, encarcerado, aguardando a sua sentença de morte. Então Paulo, como defensor da fé, ele está preso. Ele será julgado, condenado e executado. Agora, sabe o que é interessante? A prisão, no contexto que Paulo vive, no Império Romano, não é como a dos nossos dias, porque a pessoa é presa, esperando a data da condenação, do julgamento, para sendo julgado, saber se vai ser condenado. E alguns países, você sabe que tem a pena de morte. No nosso país, não. Mas Paulo, ele está numa prisão de segurança máxima, encarcerado. E nesse contexto, não se sabe a data que ele vai ser condenado à morte. Primeiro, ele irá morrer. E ele não sabe a data. Então é mais ou menos o que Paulo vive. Ele dorme hoje, sem saber se o dia de sua morte é amanhã. É nesse cenário que Paulo escreve esta carta. Então perceba que a carta aos Filipenses não foi escrita no melhor cenário, não foi escrita no melhor estado emocional de Paulo. Mesmo assim, esta carta é chamada a carta da alegria, porque é a carta onde Paulo mais fala sobre alegria. São exatas 17 vezes. No capítulo 1, Paulo fala sobre alegria em padecer. No capítulo 2, Paulo fala em alegria em servir. No capítulo 3, ele fala em alegria em crer. E no capítulo 4, Paulo fala de alegria em dar. Então é nesse cenário que Paulo mais fala sobre alegria, ou talvez na sua versão regozijo, prazer, contentamento. Onde Paulo está, Paulo fala mais de alegria. Isso mexe comigo, porque Paulo não dá um cenário perfeito para isso. Paulo não dá um cenário que o faz ter essa alegria se ele olhasse as coisas na perspectiva humana. E esta epístola, ela tem 3 palavras-chave. Ela fala de Cristo, é o tema principal, é lógico. 70 vezes Paulo aqui fala de Cristo. Ela fala de alegria, como eu disse, 17 vezes. E ela fala de mente, 12 vezes. Então eu entendo que quando você tem a mente voltada para Cristo, você é uma pessoa alegre. Talvez o cenário não é o melhor, talvez não é a circunstância que eu queria, talvez você está aqui e Deus sabe como está o seu coração. Não é o cenário mais agradável da tua vida, você não está passando a melhor circunstância, mas eu louvo a Deus. Sabe por quê? Porque crente não precisa de circunstância para ser alegre, crente não precisa de circunstância para sorrir, crente não precisa de circunstância para se alegrar. É isso que Paulo vive. Paulo está preso, encarcerado e está falando de alegria. Alegria, dentro desse contexto, não é apenas uma pessoa que é feliz, não é apenas uma pessoa que tem alguma coisa e essa coisa o faz ser feliz. Não é o que vem de fora que faz o cristão ser feliz, mas é o que ele tem dentro que torna o ambiente que ele está feliz. Aleluia! Você não é cristão porque é feliz. Você é feliz porque você é cristão. Coisa ruim é crente que não é alegre, crente que não sorri, crente mal-humorado. Tem crente que você não pode nem brincar com ele. Mas Paulo me ensina que um cristão, ele regozija porque ele tem uma esperança. O cenário não é agradável, mas Paulo escreve sobre alegria. Seria um ambiente perfeito para Paulo falar de outra coisa, mas o tema que Paulo busca nessa carta é sobre alegria. E eu gosto muito da carta de Paulo aos Filipenses,
E é uma carta muito pessoal de Paulo. Essa carta de Paulo é como se fosse um diário. Se você ler todas as epístolas de Paulo, você vai ver que aos Filipenses é onde ele mais abre o coração. É onde ele mais fala de si mesmo. Paulo ele tinha um vínculo muito forte com a igreja de Filipos. Paulo ele tinha uma gratidão muito forte com essa igreja. Ele então escreve essa carta com dois propósitos. O primeiro é para agradecer. E ele agradece a essa igreja, porque essa igreja foi a igreja que teve com ele em todos os momentos. Essa igreja é uma igreja que sustentou o ministério de Paulo. Paulo, em uma das ocasiões, chega a dizer: eu não tenho falta de nada por causa de vós, ó Filipenses. Paulo é tão grato a essa igreja que ele escreve não só nessa carta, mas em outras cartas. Ele fala da generosidade da igreja de Filipos. Então, o primeiro foco de Paulo é agradecer. É uma carta de gratidão. O segundo foco de Paulo é alertar, porque ele sabe que naquela igreja estão surgindo dois tipos de problemas. Existem problemas internos e problemas externos. Problemas internos, porque dentro dessa igreja está acontecendo desunião, competição. E Paulo então escreve para alertar a eles que não houvesse esse tipo de problema dentro da igreja. Perceba que a igreja de Filipos, para fora ela é generosa, mas dentro dela tem disputa. Tem gente até fazendo, mas fazendo por murmuração. Tem gente fazendo, mas fazendo por disputa. Então Paulo escreve para alertar. E o problema externo que essa igreja tem é que tinha os judeus de fora ensinando coisas erradas para essa igreja. Então Paulo escreve para alertar sobre união e para que eles estivessem alertas por causa dos falsos ensinos. Então é para isso que Paulo escreve esta epístola. E eu louvo a Deus, porque chegou até nós e nós podemos ler sobre isso aqui, e que isso sirva de reflexão para nós. Quando Paulo abre essa igreja, você vai ver essa história lá em Atos 16. Paulo, ele tem uma visão. Por duas vezes ele quer ir para determinado lugar, o Espírito Santo não deixa, e ele tem uma visão de um varão que pede ajuda para Macedônia. Paulo então vai com Silas para Macedônia, e quando ele chega lá na cidade de Filipos, lá ele ganha uma jovem chamada Lídia, empresária, vendedora de púrpura. Daquela menina ele repreende o espírito demoníaco de uma outra jovem, e por acabar com o lucro daquele lugar, ele é encarcerado e preso, porque você foi chamado para acabar com o lucro do inferno. Deus te chamou para saquear o inferno. Paulo é preso por quê? Porque ele agora tira toda a esperança de lucro. É uma cidade que é tomada por feitiçaria. É uma cidade que é tomada por adivinhação. Ó, vê se não está no cenário da gente vive. Não vem aqui na minha igreja porque tem um camarada aqui que adivinha seu CPF. Eu não preciso, eu já sei meu CPF, meu irmão. Deus tem profecia e revelação. Adivinhação não é coisa de crente, meu irmão. Paulo é encarcerado, e aqui você sabe de toda a história. Ele então funda a igreja de Filipos. E eu louvo a Deus porque no capítulo 1, Paulo começa a falar do seu sofrimento. E olha, quando eu leio sobre Paulo, quando eu paro um pouquinho para ler sobre Paulo, eu falo, gente, eu preciso ser um pouco mais crente. Paulo, falando do seu sofrimento, ele escreve aos Filipenses e diz: as minhas algemas contribuíram para o crescimento do Evangelho. E tem gente dando topada, querendo desviar. Tem gente que a porta fechou e culpa a Deus. E Paulo está dizendo, contando que o Evangelho prossiga, que eu sofra, mas não sofra o Evangelho de Cristo. Sabe o que é interessante? Eu vou entregar isso aqui para você. Com Moisés Deus usou cajado, com Davi Deus usou funda, mas com Paulo Deus está usando a prisão. E eu vim te dizer que de repente o teu sofrimento Deus está usando para o crescimento da obra que Ele tem através da tua vida. Deus não usa só em momentos bons. Paulo escreve e diz: as minhas prisões
visões contribuíram para o Evangelho. Ah, meu Deus, lembra daquele dia que você está precisando de um abraço e Deus diz: eu vou te usar para abraçar alguém. Aquele dia que você quer um conselho e Deus manda alguém até você para te pedir um conselho, é porque Deus quer te usar para libertar alguém que está perto de você. Paulo entende que o sofrimento dele contribui para o crescimento do Evangelho. Aí no capítulo 2 Paulo fala de humildade. Paulo fala de serviço na obra de Deus. Aí ele usa Cristo como exemplo, você conhece? Capítulo 2, do 5 ao 11, ele fala sobre a humilhação de Cristo. E ele fala que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou de si mesmo e tomou a forma de servo, e sendo obediente, foi obediente até a morte de cruz. Ele fala de humilhação, de humildade, de unidade, de serviço, de abnegação. Aí Paulo chega no capítulo 3, aonde está o nosso tema. E Paulo então é lindo o que ele faz. Uma igreja que está tendo divisão, uma igreja que está tendo disputa, Paulo ele usa uma metáfora. E a metáfora que Paulo usa é uma metáfora de um atleta correndo para chegar à linha de chegada, para alcançar o prêmio. Aí é lindo o que Paulo ensina, porque Paulo está ensinando o seguinte: lá fora a disputa é entre eles. Todo mundo vai disputar para que apenas um leve o prêmio. Mas aqui dentro não. Aqui dentro você está disputando junto com você, junto com você, junto com você, junto com você. Todo mundo aqui disputa pelo mesmo prêmio. E em nome de Jesus nós vamos chegar lá. Aleluia! Aí Paulo fala da vida cristã como uma corrida, como um atletismo, aonde nós saímos da linha da largada e estamos caminhando rumo à linha de chegada. O autor aos Hebreus diz no capítulo 12, versículo 1: corremos com paciência a carreira, ou a corrida que nos está proposta. A vida cristã é como uma corrida, e como toda corrida existe princípio, existe meio e existe um fim. E Paulo está dizendo que nós precisamos prosseguir por essa corrida. E ele usa essa metáfora para falar da vida cristã na terra. Aí Paulo começa falando do início da corrida. E quando Paulo fala do início, ele começa a falar um pouco de si. Quando a gente lê no versículo 5 e no versículo 6, Paulo diz: ele era judeu, ele foi circuncidado ao 8º dia, hebreus dos hebreus. Aí ele fala: quanto ao zelo fariseu, perseguidor da igreja. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dando o currículo dele. Paulo, lá em Atos, ele fala na sua defesa que ele estudou aos pés de Gamaliel. Paulo era fariseu. Paulo era membro do Sinédrio. Paulo tinha cidadania romana. Paulo era poliglota. Paulo falava mais de uma língua. Paulo tinha mais do que uma cidadania. Ele tinha um currículo humano excelente. Ele pega tudo isso e ele apresenta. Ele fala de si mesmo. Mas sabe o que é interessante? Quando ele fala circuncidado ao 8º dia, ele está dizendo: os meus pais antes de mim já guardavam a lei. Quando ele fala que ele é da linhagem de Israel, ele está dizendo: eu sou o descendente legítimo de Abraão. Ele diz: eu sou da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fariseu. Ele teve um ensinamento farisaico. E fariseu significa separado, separado de tudo para cumprir a lei. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Ele defendeu o judaísmo mais do que qualquer outro judeu. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo está dizendo: eu guardei toda a lei irrepreensivelmente.
Para que serve esse currículo, Paulo? Aí ele fala no versículo 7: mas o que para mim era ganho, eu reputei como perda por Cristo. Paulo está me ensinando, sabe o que? O início é bom se eu largar tudo que eu tenho por causa de Cristo. Paulo pega todo esse currículo e deixa para trás. E digo mais, sabe o que ele faz? Tudo que ele é humanamente, ele joga dentro do lixo. Sabe o que ele fala? Todo o meu conhecimento eu tenho como esterco. Sabe o que é esterco? Quem é que sabe o que é esterco? Sabe? Tem gente que não se pode falar que é esterco. Vou falar de uma língua mais apropriada. Esterco é fezes. Paulo está dizendo: eu não sou nada, não sou ninguém, tudo que eu conquistei nessa terra não vale de nada. Por quê? Aí ele fala uma coisa linda que me deixa com a cabeça embaralhada: porque eu quero conhecer a Cristo Jesus. O homem foi ao terceiro céu, o homem foi discipulado no céu por Cristo, e ele está dizendo: eu quero conhecer a Cristo Jesus, eu quero ser participante dos seus sofrimentos, eu preciso conhecer Jesus. Bota o anelzão no dedo, compra um terno bonitinho e acha que sabe tudo. E Paulo está dizendo: eu preciso conhecer a Cristo Jesus. Paulo está dizendo: quem conhece o Evangelho sabe que ainda não aprendeu nada. Paulo está dizendo: quanto mais você conhece a Cristo, mais você entende que precisa conhecer mais Ele. Paulo está dizendo: na profundidade do Evangelho é tão grande que nada que eu tenho na terra pode se comparar. Ele está falando no início da corrida. Ele está dizendo: eu larguei muita coisa na linha de chegada. Eu quero te perguntar: você já largou alguma coisa por causa de Cristo? Tem gente que não prossegue para o alvo porque está carregando muita coisa. E Deus está dizendo nessa noite: para você correr essa corrida tem que deixar bagagem. Para correr essa corrida tem que deixar o que está pesado. A soberba tem que ficar para trás. O pecado tem que ficar para trás. A vanglória tem que ficar para trás. Tem que deixar alguma coisa na linha de chegada para você correr essa corrida. Paulo está falando no início: eu vou correr, já deu 9 horas. No início, eu deixei tudo para trás. Por quê? Porque eu quero ir em direção a Cristo Jesus. Aleluia. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e o 24. Assim diz o Senhor. Quem diz é Ele. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Eu faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. E eu louvo a Deus porque aqui tem uma igreja que deixou o mundo para trás, aqui tem uma igreja que deixou o pecado para trás, aqui tem adolescente que podia estar agora em qualquer esquina por aí na boca de fumo, no tráfico da vida, no bar bebendo cachaça, mas escolheu o melhor, que está aqui servindo a Jesus. E Deus está dizendo para mim e para você: se você deixou algo na linha de chegada, corra, prossiga para o alvo. Aleluia. Paulo diz assim: ó, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo. Tem gente que não prossegue porque está preso no que está lá atrás. Tem gente que parou no meio da corrida porque o início não foi bom. Tem gente que quer parar no meio da corrida porque lá no início fez alguma coisa, porque o início da corrida não foi tão bom. E o Espírito Santo brada nessa noite dizendo: não importa como foi o teu começo, não importa se você disparou na linha de chegada um pouco torto, não importa se você já caiu no meio do caminho, não importa se o teu início não foi bom, o que importa é como você vai chegar na linha de chegada.
Não se prenda ao passado. Deixe as coisas que ficaram para trás. Sabe por quê? O corredor, quando ele está na corrida, ele não vai olhar o quanto ele se distanciou da linha de chegada, mas ele vai olhar o quão próximo ele está da linha de chegada. Ele não para olhar quem é que está próximo, ele não para olhar o quão distante ele fica, mas ele mantém o foco em saber que está mais próximo da linha de chegada. E o mesmo Paulo escreve em Romanos 13:11: estamos agora mais próximo da salvação do que antes. Eu vim dizer isso para você. Estamos mais próximo da linha de chegada. Jesus já veio buscar sua igreja. Estamos mais próximos de alcançar o alvo do que quando começamos na fé. Você não vai olhar para trás. Se tem alguém aqui que pensou em desanimar, que pensou em parar, o Espírito Santo diz para você nessa noite: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você vai chegar até o final, você não vai parar no meio do caminho. Pare de olhar para trás e prossiga para o alvo. Isso é Paulo falando do início, mas aí ele fala do meio. Ele fala do meio da corrida. O início já é passado. A chegada é o futuro. Mas o meio da corrida é o presente. Você hoje está no meio dessa corrida. Amanhã, se Jesus não voltar, você estará no meio dessa corrida. O meio da tua trajetória nessa terra é o presente. E quanto ao presente, Paulo diz: eu prossigo. Paulo está dizendo: eu não paro. Paulo está dizendo: nada me tira o foco. Paulo está dizendo: nem dor, nem aflição, nem angústia, nem morte, nada me faz parar de prosseguir. Paulo não olha para trás. Quando ele olha para trás, é apenas para dizer o que ele deixou para trás. Então, para o nosso presente, Paulo está mandando a gente prosseguir. Paulo está dizendo para a gente continuar. 1 Coríntios 9:24, ele diz: vocês não sabem que todos os que correm numa competição, apenas um ganha o prêmio? Corra de tal modo que alcance o prêmio. Paulo está falando de ambição. Tem crente que tem ambição por muita coisa, mas Paulo está me ensinando que a ambição do cristão tem que ser o céu. Então o que você faz, Paulo? Prossigo. 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 A palavra de hoje para você é prossiga. Hoje é noite de renovo para a sua vida. Talvez sua perna está fraca de correr, talvez você está um pouco desanimado, e Deus está dizendo: prossiga. Prossiga. Hoje é noite de Deus fazer como fez com Elias. Tem gente dormindo debaixo do pé de zimbro, tem gente deixando o ministério para trás, tem gente entrando em depressão, tem gente travado no passado, e Deus está dizendo: aqui tem pão para te alimentar, aqui tem água para você beber e prosseguir, porque longo é o teu caminhar. Você não vai parar hoje, você não vai parar amanhã, mas você vai prosseguir até o dia que Jesus vir. A palavra de Deus para você hoje é: prossiga. Continue. Não pare. Avance. Tenha meta. Continue. Aí ele chega no fim da corrida. O início da corrida, ele fala para não olhar para trás, para deixar o que passou para trás. No meio da corrida, ele diz que precisamos continuar correndo, precisamos prosseguir. E agora ele chega no fim da corrida, quando ele diz o alvo que o faz prosseguir. Ele fala: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Aí essas palavrinhas aqui chamam minha atenção.
a soberana vocação. Quando você lê não só Filipenses, mas quando você lê as outras epístolas de Paulo, você vê que Paulo tinha apenas uma motivação: estar com Cristo. Quando você lê a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, quando você vê as pregações, quando você vê a história da igreja, os pais da igreja, os pré-reformadores, você vê que tem apenas um objetivo: Jesus virá buscar a sua igreja. Não tinha discussão se é antes, se é depois, se é mesmo, se é pós. A discussão é: Jesus virá buscar a sua igreja. Esse prosseguir de Paulo era tão latente que quando ele fala da vida de Jesus, ele diz assim: ó, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós. Quando Paulo diz nós, ele está dizendo que ele tem esperança de Jesus voltar ainda com ele vivo. A esperança de Paulo é: Jesus virá. A conversa de Paulo, ele fala aos Coríntios: quando eu estive convosco, não quis saber de nenhuma conversa vã, mas apenas de uma coisa falei: Cristo Jesus este crucificado. Paulo não quis saber de filosofia, Paulo não quis saber de debater teologia. Paulo quis saber que Jesus virá buscar a sua igreja. Prêmio da soberana vocação, que é o que move Paulo. Quando ele fala de soberana vocação, a soberana vocação significa a chamada do alto. É quando os atletas estão chegando na linha e o vencedor, ele é chamado pelo árbitro de cima do pódio para subir ao pódio. Paulo está falando assim: no fim da corrida seremos chamados para o alto. Paulo está dizendo: quando isso tudo aqui findar, quando não tiver esperança mais para o mundo, nós seremos chamados para o alto. Se essa esperança sair da igreja, acabou a igreja de Cristo. A esperança, a bendita esperança, o que nos move, o que nos une, o nosso combustível, o que nos mantém firme na fé, é saber que um dia a trombeta vai tocar e Ele vai chamar pelo nosso nome e nós iremos se encontrar com Cristo Jesus. Ah, meu Deus do céu, eu louvo a Deus, porque tem lugar lá fora que são catedrais imensas, tem lugar muito bonito, muito bom, muito agradável, tem lugar cheio de ar-condicionado, estacionamento, mas que não acredita mais no retorno de Cristo. Mas quando Jesus olha para a guacha e vê aqui a gente, um povo aqui humilde, que aqui sábado reunido, só para dizer: Jesus, ainda te esperamos. Jesus, a nossa esperança está acesa. Jesus, a nossa esperança está latente. Jesus, nós cremos que tu irá voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. E sabe o que é interessante? Para mim, meu prêmio já está com ele, mas ele é tão misericordioso, Prefeito Lécio, que ele fala, Apocalipse 22, versículo 12: eis que cedo venho e trago comigo a minha recompensa. Ele chamará cada um para o pódio e cada um será recompensado segundo as suas obras. Então quero aproveitar até para te dizer: se você é daquele crente que fala assim: eu sou crente do banco mesmo, eu sou crente, mas não bota a mão em nada, deixa eu te dizer, até um copo d'água que o adolescente trouxe terá recompensa na glória. Não é barganha, Deus não faz barganha, Ele apenas disse que aqui quem trabalha, quem sofre pelo Evangelho, será coroado no céu, será recompensado no céu. É o prêmio da soberana vocação. Ele nos chamará para a glória, para o casamento da noiva, e a sua noiva será presenteada pelo Senhor. Aí Paulo continua dizendo, a gente está terminando. Ele diz assim: eu prossigo para o alvo. E quando Paulo fala eu prossigo para o alvo, Paulo está dizendo que o crente, o cristão que tem a bendita esperança do retorno de Cristo,
Ele é como uma flecha em direção ao alvo. Nada para, nada bate, nada faz recuar. Pode até balançar com o vento, mas vou parar no alvo. Vou parar no alvo, vou alcançar o alvo. Eu quero profetizar. Tem uma igreja aqui que vai alcançar o alvo. Tem uma igreja aqui que vai se reunir na glória. Tem uma igreja aqui que vai se ver no céu. Aí chega no versículo 20, no versículo 21. Aí Paulo fala assim: mas a nossa pátria é no céu. Enquanto os filipenses, não a igreja, mas o povo de Filipos, eles se gabam por ser uma colônia romana, ele está dizendo: a nossa colônia é no céu. Enquanto tem gente brigando por causa de Bolsonaro e Lula, ele está dizendo: a nossa pátria é no céu. Enquanto tem gente dizendo: Deus perdeu o controle porque Lula está em Brasília, ele está dizendo: no céu continua um assentado no trono. Ele reina, ele governa, ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele está dizendo: a nossa pátria é no céu. E quando Paulo diz que a nossa pátria é no céu, sabe o que ele está dizendo? O céu para mim e para você começa na terra. Aleluia. Paulo está dizendo: você precisa andar como quem é do céu. Você precisa falar como quem é do céu. Quem conhece um chinês aí que se viu? Você é um crente. Você é turista na terra. Deixa eu dizer uma coisa para você, adolescente, pelo amor de Deus. Você não é do mundo. Você não é da terra. Você é do céu. O seu passaporte está carimbado. Você é da glória. Deixa na escola alguém dizer estranho. Deixa alguém na escola dizer diferente. Sabe por quê? Porque você não é desse mundo. E Pedro diz: andeis como forasteiro e peregrino nesse mundo. Porque você não é daqui. E um dia vamos voltar para a nossa pátria. Foi louvado aqui pelos adolescentes, menino lindo. Eu quero voltar para casa. E eu tinha essa pergunta: como assim voltar se eu nunca fui de lá? É porque dentro de você já tem algo que é de lá. É porque o seu endereço fixo, o seu CEP, o seu RG, o seu documento é do céu. Você não é da terra. Eu ouvi uma frase que eu não lembro agora de quem é, que diz assim: não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos espirituais vivendo uma experiência humana. Breve isso vai passar. Você não é daqui. Aí eu termino. Paulo termina dizendo: ele tomará o nosso corpo abatido, humilhado, e transformará, tornando-o como seu corpo glorioso. Sabe o que Paulo está dizendo? A corrida aqui cansa. Aqui a gente chora. Na Súria. Alai chorebacebe cantaraba subquerebacia. Aqui a gente perde. Mas um dia tudo isso vai passar. Aqui os nossos olhos lacrimejam, a gente chora. Aqui a morte alcança a gente. Aqui a gente perde um ente querido. Aqui a gente sofre. Mas nós seremos transformados. Sabe por que o diabo quer tirar crente da corrida? Não é simplesmente porque ele gosta. Não é simplesmente, é porque ele sabe que um dia você será glorificado. Para ele não vai ter mais chance, mas você será glorificado. Ele perdeu a glória dele, mas você não estará mais sob o domínio do pecado, não estará mais sob o domínio das trevas, não estará mais sob o domínio da morte, não estará mais sobre perca, porque você estará na glória. Aleluia. Por isso, quando Paulo está perto de terminar a corrida, ele fala para o jovem Timóteo: combati um bom combate, terminei a minha corrida, mas eu guardei a minha fé. Sabe por quê? Desde agora a coroa de justiça me é guardada, a qual o Senhor Jesus, justo juiz, me dará naquele dia. Aí ele fala: não só a mim,
mas a todos que amarem a sua vinda.